boa tarde, tudo bom com vocês? Quinta-feira é quinta-feira de costura aqui no Bazar Horizonte e eu estou aqui, me chamo Giovana Tawil e vamos fazer aqui um porta-garrafinha, é térmico, a gente vai usar um tecido térmico para fazer esse porta-garrafinha, bem bacana e com alguns detalhes, alguns frufruzinhos que a gente vai fazer, mas no mais a gente vai fazer essa aulinha aqui bem gostosa e é uma aula para iniciante, para aquele que não sabe quase nada de costura e para aquele que quer uma coisa rápida também, porque a gente não precisa de acabamentos internos, não há necessidade da gente fazer acabamentos internos para essa peça, tá? Se você tiver uma máquina doméstica, a gente consegue fazer perfeitamente. Se quiser fazer acabamento no overlock, ok, não precisa de viés para essa peça. Se você não quiser usar nem um zigue-zague simples e nem usar overlock, também não tem problema, porque não é um tecido que a gente vai fuçar muito lá dentro e manusear demais ele, então não tem necessidade de fazer um acabamento tão primoroso ou tão cheio de detalhes. Eu, particularmente para esta peça em especial, se vocês me acompanham um pouco, sabem que muitas vezes, sim, é para você, Animari. Acabei de fazer, você sabe, né? E aí, mudei algumas coisas aqui, ó. Enfim. E aí, gente, eu não gosto muito de deixar o Etaflon, o térmico, direto, né? Então, por exemplo, se eu faço uma lancheira, eu não gosto de deixar ele direto. Ou eu uso um plástico, se eu quiser que ele esteja mesmo protegido, porque eu acho que com o tempo ele fragiliza, rompe, estraga, então eu prefiro não. E quando eu faço alguma coisa térmica para pegar, eu também gosto de usar um forro. Mas para esse caso, menos foi mais. Então, quanto menos coisas eu coloco, menos coisas tem para sujar, menos coisas tem para molhar, menos coisas tem para mofar com o passar do tempo. Porque a gente tem que pensar que para que a gente vai usar essa peça? A gente vai usar essa peça para colocar uma garrafa de água ou de refrigerante, de suco. Vamos pensar em água. A gente vai colocar uma garrafa de água gelada ou em temperatura ambiente. Temperatura ambiente não sua. Mas se ela estiver geladinha, ela vai perder calor para o ambiente, porque isso aqui não é uma geladeira, né? Ela é só para ajudar a manter a temperatura um pouquinho mais e não aquecer demais. Então, ela vai acabar suando aqui dentro. E se a gente tem muitas camadas, aquilo tudo fica molhadinho e com o passar do tempo acaba mofando, porque a gente esquece de colocar aquilo depois para secar. Eu teria que tirar o forro e ela é muito pequenininha, sabe? Então, eu achei que ficaria mais adequado não usar um forrinho para ela, tá bom? Um beijo para todas vocês que estão chegando, muito obrigada pelo carinho. Se você é a primeira vez que está aqui, já deixa aqui nos comentários. Olha, é a primeira vez que estou te vendo, nunca te vi antes. Para você que é a primeira vez que está aqui no Bazar Horizonte, seja muito bem-vindo nesta casa, que toda quinta-feira tem aula de costura e a semana toda tem muita live com todos os tecidos e com todas as linhas da Círculo também. Estou usando tecidos da Círculo. Essa é uma coleção chamada Coleção Praia. Ela tem essa estampinha aqui, ó, eu ia falar forro, né, mas é um tecido de estampa, como se fosse umas ondinhas, e aqui como se fosse a areia da praia, né, muito fofo mesmo. Então, bora lá usar e fazer e abusar um pouquinho desses materiais que estão à nossa disposição, não é? Lá na Marinhos, no Bazar Horizonte, você vai encontrar uma série de outros materiais para compor a sua costura e fazer muito artesanato por aí, tá bom? Bora lá debruçar os nossos olhinhos aqui. Vou falar um oizinho geral aqui para todo mundo que está aqui. A Anne já falei. E quem mais está por aqui? Boa tarde, do Carmo. Estou bordando com fitas, depois vou para costura, que legal. Então, boa tarde, Sônia, boa tarde para todos vocês, Conceição, que estão aqui comigo. E para quem não fala um oi também, boa tarde, né? Porque nem todo mundo escreve aqui, mas sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Sou de Praia Grande, assistir aula com você em Santos. Ah, que legal! Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, hein, Marilda?
Você foi no ateliê da minha amiga ou você foi na roca, né? Tem duas situações, né? Tem um workshop que eu dei num lugar e fui num ateliê de uma amiga minha dar aula lá. Seja muito bem-vinda, tá bom? Bom, bora lá debruçar os nossos olhinhos para o nosso produto aqui, que a gente vai aqui então aprender e falar um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ó, capricha aí nos comentários, porque depois eu leio e respondo se eu não conseguir ler na aula. E as amigas aqui, ó, tudo fica aqui olhando o chat, e se tiver alguma pergunta que alguém saiba responder, a pessoa mesmo já responde. Isso é muito legal, um ajuda o outro, tá bom? Então bora lá. Ó, o que a gente vai, o que eu decidi usar? Eu usei 15 centímetros de largura por 25, então 15 por 25 duas vezes, então eu cortei 15 por 25 duas vezes no tecido principal e duas vezes no Etaflon, tá? E fiz, na verdade eu usei uma colinha de patchwork, uma cola temporária, coloquei o tecido aqui e fiz uma costurinha em toda a volta. Você pode fazer o zigue-zague, como eu só tenho a industrial aqui, eu já fiz uma costura reta, tá? Só para estabilizar esse material aqui. Não precisa ser feito isso antecipadamente, tá? Eu fiz só porque como eu ia trabalhar aqui com vocês na aula, e ao vivo às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, então eu já fiz. Cortei as minhas caixinhas de leite, para quem não sabe, então eu cortei ele reto. A caixinha de leite é quando a gente coloca aí a nossa reguinha. E eu cortei 2,5 por 2,5. Por que 2,5? Porque depois o fundinho fica com 5, que é ideal para uma garrafa, tá? Vai ficar com 4, um pouquinho menos, mas eu explico isso ao longo da aula. Então, ó, marquei 2,5 por 2,5 e fiz o risco e cortei a caixinha. A gente pode cortar isso depois, para quem tem habilidade, quem conhece. Eu já preferi cortar e já fica, quando vai pra máquina já vai tudo de uma vez só, tá? Cortei duas tirinhas de 4 centímetros, são 4 centímetros por 6. Fiz um pespontinho toda a volta, né? E coloquei aqui, ó, já fixei com uma margem de 3 centímetros da borda. Então, da borda pra baixo, eu marquei 3 centímetros, prendi a minha alcinha aqui e prendi a minha alcinha aqui. E pus a etiquetinha lá também, tá? Feito isso, a gente vai colocar nossas peças, ó, direito com direito, tá? Direito com direito e vai fazer a costura fechando ela completamente, tá? Fechando ela completamente não, desculpa, a gente vai fazer o U, tá? Vai fechar aqui, então vamos lá, aqui, esquece que eu falei, deleta. É que eu quis dizer que a gente vai montar a peça já, né, a parte de baixo, por isso que eu quis dizer isso. Mas não é para fechar tudo não, porque quem é iniciante, né, vai entender outra coisa. Bom, eu vou fechar com o pé de máquina aqui, 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 e depois venho fechando as caixinhas de leite, que a gente vai fazer isso juntas. Depois disso pronto, eu fiz uma boca, que eu vou usar com uma fita aqui pra fechar. Mas vamos lá, vou explicar pra vocês o que eu usei, tá? Eu usei ele um pouquinho maior. Então eu cortei esse aqui, ó. Deu 36. Uns 36 ou 37 centímetros. Eu cortei mais porque, na verdade, eu precisei emendar. Eu fiz uma costurinha. Não é que eu precisei, eu queria aproveitar o tecido, não precisava jogar fora aqui. Então, eu emendei, tá? Então, eu fiz uma tira, pode ser 35, 36 centímetros. Fiz um acabamento de bainha do lado de cá e do lado de cá. Fiz um acabamento de bainha. Dobrei em torno de 1,5 centímetro uma vez e a segunda vez. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura bem aqui na beiradinha. E eu vou fazendo isso um tubinho, tá? Um tubinho para ser colocado aqui. Bora lá para a máquina, deixa eu ver se alguém tem alguma perguntinha, enquanto eu vou para a máquina. Boa tarde, Paracambi, no Rio de Janeiro. Oi, Cida, tudo bom com você? A Maria Conceição. Ah, obrigada, Jane. A tia chamada Jane. Bora lá então, ó. Eu andei percebendo que vocês gostam de algo mais simples, né? Vocês gostam de fazer algo que seja mais tranquilo para costurar. Para quem tá começando é super importante, né?
Ó, vou fazer uma costura. Nesse canal aqui que ficou com 1,5, deixa eu ver. Isso, 1,5. Então, dobrei com 1,5, tornei a dobrar com 1,5 de novo e ficou um canal, ó. Tá? Um canalzinho aqui. Aqui a gente vai passar a gente vai usar um passo elástico, ó. E eu vou passar um cordãozinho, que pode ser fita, pode ser cordão do próprio material, sabe? A gente pode passar um rabo de rato. Vamos ver se o que eu deixei aqui é suficiente. Ai, meu Deus, tô tensa. 1,5 é suficiente. Ele passa justinho, mas passa. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar um nozinho aqui na ponta. E vou cortar um excesso aqui. E dar um nozinho aqui na ponta também. Com esse nó, qual que a gente pode deixar desse jeito, para ele não escapar. Ou a gente pode vir na máquina e subir um pouquinho isso aqui, ó. Essa boca aqui, a gente faz uns pontinhos só para dar uma estrangulada no nozinho e não deixar esse nó escapar. Mas é uma estranguladinha assim, cuidado para não costurar o fio, né? E é só dar uma estranguladinha aqui, ó. O que eu quis com isso? Fechar a boca, sabe? Deixar a boca mais apertada, aí o nozinho não vai escapar. Você também pode usar aqueles finalizadores, sabe? Que põe as duas aqui e prende. Entende? Aqueles... Eu não sei como é que chama, de jaqueta, sabe? Que a gente põe os dois aqui e prende aqui, depois se solta. Mas ele, usando esse cordãozinho aqui, ó. Eu não sei o nome disso. Desse cordão, tá? São Francisco, Santo Antônio, não sei. São José, não sei como é que chama. Esse cordãozinho aqui, ó. Se usando esse cordão, como ele é de algodão e o tricoline também é de algodão, ele não vai escapar, sabe, com facilidade. Olha, alguém escreveu: oi, Cida. Chegaram encomendas de tricô, mas eu vou tentar fazer alguma das coisas que você ensina. Sou muito ruim na costura. Nossa. Será meu desafio? Bora te desafiar então, Cida. Desafio. Você me marca pra gente poder compartilhar suas criações. É sempre muito legal. Vocês sabem que eu vou contar um negócio pra vocês aqui hoje? Tem uma coleguinha aqui, ó, que tá no meio aqui, ó, que é a Anne Mari. A gente se conheceu no workshop presencial da Ilá Camarena, que eu admiro e gosto demais. Não faço crochê, mas eu fui no workshop porque eu gosto muito da Ilá e eu acho coisa mais linda fazer crochê. E já falei pra vocês que algumas horas vagas eu gostaria de fazer e eu não tenho como carregar a máquina pra onde eu vou. E aí ela mora aqui pertinho de Mogi, pertinho do meu ateliê. E ela me ligou e falou: vamos se encontrar pra gente, né? Enfim, eu propus tomar um café. Eu falei: bora aqui, vem aqui tomar um café pra gente conversar. Passamos uma manhã deliciosa, aprendi alguns pontinhos, tá? Com você, com ela, né? Essas coisas lindas que vocês fazem. E foi super gostoso, né? Acho que eu vou botar um quadrinho naquele negocinho que eu fiz primeiro. Pra falar: olha, eu fiz. Bora lá continuar, gente! Bora lá continuar. Agora eu vou usar outro hobby para gastar minhas coisinhas. Ó, vou usar um pezinho de máquina, tá? Aqui fica, às vezes ele tem uma dificuldade de deslizar, mas é tão rápido que a gente consegue fazer isso numa boa. Ó, fiz o primeiro.
a primeira costura. Pra quem tá chegando do zero mesmo, não sabe nada, vamos dizer assim, o pé de máquina é quando a gente encosta o final do meu tecido no meu pé e faço a costurinha. Isso é pé de máquina, tá? Vamos colocar essa outra ponta aqui, o finalzinho. Então, fechei, ó, como eu tinha dito pra vocês, fechei aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou abrir a minha caixinha de leite, dessa forma, encontrar as duas costurinhas, né, porque ficou uma aqui em cima e uma aqui embaixo. Vou tombar uma de cada lado, mas presta atenção que ainda tem mais informação super importante, tá? Encostei uma na outra e vou fazer uma costurinha aqui. Pezinho de máquina também. Feito aqui, beleza. Agora, o que é muito importante, isso é técnica de bolso, isso aqui é só uma necessairezinha simples, que não vai fazer diferença, mas vamos aprendendo já certo. Tá vendo que eu tombei desse lado, né? Tombei essa parte aqui, eu tombei pra cá. Essa parte aqui, ela precisa ser tombada do mesmo lado. Não pode tombar uma de cada lado, porque senão ela vai coxar. E coxar, ela vai fazer com que a minha bolsa fique bamba, não pare em pé. Tá? Porque vai virar é como se fosse uma lombada lá dentro, um nó lá dentro. Então, ó, eu tombei pra lá, vou tombar toda pra cá, e aí a de cima eu tombo oposto, tá? Que eu estou tombando, sempre é uma oposta à outra. Só a do fundo que ela precisa ser tombada sempre pro mesmo lado que você tombou anterior. Deu pra entender isso que eu tô falando? Ó, vou repetir aqui, ó. Aqui eu pus, essa eu tombei, tombei pra direita e aí o fundo eu tombei pra esquerda, fiz a costura, até aí tudo bem. Quando eu vou tombar do outro lado, eu tenho que me certificar de que eu tombei essa parte do fundo aqui, ó, eu tombei pra cá. Então, é só olhar essa lombada, ela não pode ficar coxada, ela não pode ficar assim, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pôr a nossa boca. Então, eu vou desvirar a peça. Vou checar minhas costurinhas, tudo em ordem aqui. Tudo certinho do jeito que eu queria. Ó. Se quiser, ela ficou meio retangular. Se quiser usar mais, sabe? Quiser colocar esse fundinho de leite com mais centímetros, com 3, pode. É que eu pensei também da gente colocar uma garrafinha de 600 ml, sabe? A gente pode precisar de uma garrafinha maior. Então, fiquei assim. Tá? O que a gente vai fazer agora? Tá vendo essa boca aqui, ó? A gente vai marcar o meio. A gente vai olhar a nossa bolsa. Essa é a nossa frente. Então, eu vou marcar o meio. Como a minha peça tem ela tem uma costura, eu já sei onde tá o meio. E vou passar em toda a volta. Ó, lembrando que essa costura que a gente fez aqui, ó, lá embaixo eu tombei para um lado, eu vou lá, confiro para que lado que eu tombei e tombo também do mesmo jeito. Agora tem um truquezinho aqui que eu quero falar para vocês o que é. Vou encaixando ela toda aqui. Eu vou lá, tombei pra cá. Ui, desculpa, gente, vocês não estão nem vendo. Ó, olha aqui, ó. Essa aqui passou do meio, então a gente acha o meio aqui atrás, tá? O meio aqui.
Aí essa aqui passou do meio e essa também vai passar do meio. E a gente vai sobrepor uma outra. Isso aqui vai fazer uma diferença muito grande no fechamento, no uso da bolsa. Eu tô dizendo pra vocês, quando a gente faz um porta... Chama? Tem pãozinho, sabe? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ela sobrepõe, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na máquina e vou fazer uma costura com um pezinho de máquina aqui. Bora lá. Agora, a gente vai tombando e costura. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Ela fica essa parte feia aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar todo mundo pra dentro. E vamos fazer uma espécie de um debrum aqui. Ó, joguei todo mundo lá pra dentro. E vou fazer uma outra costura aqui, ó. Ou venho por aqui ou por dentro também. Olho por dentro e faço uma costura. Pra mim, vai ficar um pouco mais difícil, mas eu vou fazer ela pelo lado de fora aqui, que eu quero ver. O ideal seria se ela estivesse no avesso ainda, mas não vou desvirar. Pra você que tem máquina doméstica... O que você pode fazer? Você pode tirar o braço, sabe? E bora lá, vou fazer uma costura aqui, ó. A máquina industrial, ela é boa para peças bem robustas, quando a gente vai fazer peças... bolsas pesadas, que a gente precisa de algo forte, a máquina industrial é ótima, né, para isso. Mas quando a gente vai fazer peças pequenininhas, a máquina doméstica é muito legal o fato de você tirar o braço, sabe? Então, abrir, né, para deixar a costura tubular. Então, sempre que se você tiver uma doméstica, a doméstica vai atender super bem sua necessidade. E se você tiver uma industrial, normalmente quem tem uma industrial é porque tem uma doméstica junto lá. Então, ela vira companheira e fica ali no ateliê junto, na nossa casa junto. Pronto, ó. Fiz uma costura bem... A gente chama de costura navala. A gente não, né? As patchworkeiras chamam isso de costura navala, que é quando a gente faz uma costura bem aqui, ó. Para não parecer. Aí o que eu fiz? Na verdade, eu prendi isso e fiz o acabamento desse forrinho, ó. Escondi aquela boca feia que tava aqui, ó, tá vendo, ó? E as de dentro, aquelas lá no fundão, não faz a menor diferença, sabe? Não precisa esconder por acabamento. Ela ficou assim, ela força, na verdade, ficar pra dentro, né? Ela força ficar pra dentro. Aí, o que a gente vai colocar? Colocamos a nossa garrafinha aqui. Fechou aqui, ó.
ela vira um saquinho. Lembra que a história de forçar ficar pra dentro? Você consegue até deixar o bocal livre, ó. Sabe aquela história de deixar a boca da garrafa livre? Então aqui serve para você colocar de repente um canudo. E aí fica aqui aberto, ó. Não preciso abrir nunca, ó, ela. Aí vem aqui. Aproveitar para dar um gole d'água que tinha aqui. E fica assim. Você também pode fechar completamente, ela fica abertinha. E o fato de eu costurar ela nessa parte interna, ela faz com que esse saquinho fique para dentro, sempre para dentro. E por fim das contas todas, eu ainda consigo jogar ele todo para lá, ó. E vamos supor que eu tenha outra, sabe, eu tenho outro tipo de garrafa ou que precisa maior, mais alta, ou seja algo que um copo que eu queira segurar aqui, enfim, né? O que você quiser. Na verdade é sua. Eu tenho um copão aqui, mas ele não cabe. Mas vamos supor que eu queira colocar esse copão aqui, né? Ele teria que ser maior. Sabe? É disso que eu tô falando. Então você tem que projetar só que ele fique maior. Vamos dizer... Quantos centímetros tem esse aqui? Ah, que minha réplica. Ó, pra esse copo eu precisaria ter uma abertura de 10. Eu tenho um diâmetro, uma boca de 10 aqui, ó. 10 vezes 3,14. Quem faz essa conta aí? Vou pegar a Anne agora. 10,3,14. Quanto deu? Não sei onde tá a minha calculadora aqui. Tá aqui. 10 vezes 3,14. Precisaria ter 31, eu cortei com 15, mas eu fechei aqui, acho que 20 centímetros deve dar suficiente, gente, mas teria que fazer esse cálculo um pouquinho melhor, assim, sabe? Só de cara, assim, ó, sem pensar muito eu não consigo fazer, mas deu certo. Fica lá a bolsinha lá dentro, ó, se você quiser ele fica livre. E as alças, né? Eu tô usando, eu usei esse cordão grosso, ó, porque aqui, o que eu pensei? Nessa aqui eu não usei ferragem nenhuma. Por que eu não usei ferragem? Porque se a gente... Lembra aquela história que eu falei de estar molhado? Né? De levar pra praia, por exemplo, de fazer uma caminhada, levar no parque. Então não tendo ferragem, e se tiver suado ou molhado, você joga na máquina, ó, nozinho aqui. Vai colocar o tamanho que você precisa, então a gente vai colocar... Eu vou colocar 1,5 m de alça. Vou colocar 1,5 m. Só que aí, o que você vai fazer? O nó fica de acordo com o freguês, né? Deixa eu ver se 1,5 m é mais. 1,5 m é muito. Mas 1,5 m. Vou pôr 1,5 m. Ó. Cortei com 1,5 m. Coloquei aqui. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode, como essa parte é de acordo com cada usuário, e é um nozinho, você vai mudando o nozinho aqui, mais pra cima, mais pra baixo, até ficar no ponto. Se você quiser usar outro tipo de alça, a gente também pode, ó. Pra mim, 1,5 m, porque eu sou grandona, né? 1,5 m é ideal, né? Não pode ser menor. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês uma alça. Só que eu já tô pensando numa outra bolsa. Aqui, ó, eu fiz uma alça. Só pra isso eu preciso de ferragem, né? E aí eu resolvi optar por não usar ferragem. Mas você pode usar outro tipo de alça se você não quiser usar essa. Pra usar, e se você quiser usar uma assim, simples, com um nozinho, faz um tubinho, sabe? Corta com 6 centímetros, costura, desvira, ou corta com sei lá, com 6 centímetros, 8 centímetros, você pode cortar com 8 centímetros, dobrou, feito viés, dobrou, feito viés, ficou com 2. E aí você também faz essa mesma costura, passa por aqui, dá um nozinho do mesmo jeito,
usa esses mesmos princípios e você teria uma alça sem ser o cordãozinho aqui. E para criança, se você quiser usar, né, aqui ó, você vem aqui mesmo, quero usar menor, e vem dar aquele lacinho, aquele laçarote aqui no meio do caminho, sabe? Se a gente quiser usar aqui, ó, e aí você diminui essa parte, ou aqui, né, ó, já vem aqui, já dá outro nozinho aqui. Ó, e aí eu vou ter alturas diferentes, sem precisar de regulador, jogando direto na máquina se você precisar lavar, tá bom? Muito prático de fazer com esse cordão, muito fácil, né, Cida? Fácil, não tem ferragem nenhuma para você usar. Linda, eu uso muito essas bolsinhas para fazer caminhada. Olha lá, a Cida falando que usa, né? Porque a gente precisa, né, de uma bolsinha. Elaine, tô em débito com você, né? Da toquinha. Ainda bem que você apareceu aí. Eu vou fazer o seguinte, Elaine do céu. Já vou catar a toquinha aqui, ó. Que eu termino essa aula e vou embora para casa. Já vou botar essa toquinha aqui, ó, que é da semana passada, pra eu poder levar pra casa e testar na minha filha, que eu tô em débito com a Elaine, que eu fiquei de fazer isso e não fiz, né? Não esqueci não, Elaine. Eu vejo teu nominho lá e eu já lembro, tá ali, ó, no cantinho, tá bom? Alguma dúvida, alguma perguntinha, meninas? Fica aí, Peraí que eu vou tirar vocês daqui. Fica aí a dica pra próxima aula. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha de vocês aqui ao longo. Acho que não, né? Ivone, tudo bom? A Márcia de Guarulhos aqui pertinho. Não tão perto, né? A Michelle falou que tinha dado para entender uma outra pergunta que eu tinha. Né? Anne, vamos ver. Essas dicas são ótimas para quem nunca fez. Então, são os truques, né, que a gente vai aprendendo ao longo da jornada aí, da história de vida que a gente tem, né? Então, um beijo para todas vocês. Você vai na Mega Artesanal? Eu vou na Mega Artesanal, sim. E logo terei novidade. Não, assim, eu estarei em um stand. Até a princípio, eu estarei no stand. Aí eu posso avisar vocês, no stand de uma empresa, é uma indústria que vai só apresentar os produtos. E aí a gente pode marcar esse encontro lá, né? Vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? Essa peça é super útil, obrigada, Elaine, lindo. Ela tinha falado das caminhadas que eu já tinha lido, bem fácil, sem complicações, adorei, viu, Anne? Deu umas mudadas aqui, que a Anne viu presencial aqui, eu fiz umas modificações nela. A Leire falou que aceita, muito legal, não sei do que a gente tava falando, mas, bom, Elaine, eu devo estar vários dias, tá bom? Vários dias lá, com certeza, tá? Eu podendo entrar e ficando lá no stand, é bem provável que eu vá todos os dias, se eu puder, todos, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, muito obrigada pela presença e até quinta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, fui!